A música da guerra não para, e os drones russos continuam mergulhando cidades inteiras na escuridão. Agora, um novo ataque pode afetar até mesmo o abastecimento de Moscou. Enquanto isso, o Kremlin insiste em falar sobre um suposto cerco a Pokrovsk, mas a realidade no fronte é bem diferente. Do outro lado do oceano, os republicanos de Trump amargam derrotas nas eleições locais. Os americanos estão escolhendo os democratas. E tem mais, a Coreia do Norte prepara uma operação para bloquear uma região russa, mas o plano vazou. Os eleitores dos Estados Unidos olham para a esquerda, e até os aliados de Trump percebem o movimento, embora com ressalvas. Mas as notícias urgentes não param por aí. No noticiário de hoje, você acompanha os detalhes exclusivos dos acontecimentos na Ucrânia, Rússia, Belarus e no mundo, antes e com mais clareza do que qualquer outro veículo. E começamos com um alerta. O regime agressor acaba de receber um reforço valioso para prolongar a guerra. Kim Jong enviou mais 5.000 soldados para Putin, segundo revelou o parlamento da Coreia do Sul, citando fontes de inteligência. Não são tropas comuns, o Kremlin planeja usar esses homens, supostamente especialistas em reconstrução, para reparar infraestruturas danificadas. Mas os dados são preocupantes. Desde setembro, cerca de 10.000 norte-coreanos já cruzaram a fronteira russa, e pelo menos 600 morreram em combate ao lado das forças invasoras, com milhares de feridos. A Ucrânia não dá trégua. Nesta semana, Kiev atingiu novamente alvos cruciais da infraestrutura energética russa. Uma subestação em Tver e outra na região de Vladimir foram alvo de ataques precisos. As autoridades russas admitiram as ofensivas, mas minimizaram os danos. No entanto, moradores relataram explosões perto da usina de energia local, a mesma que já havia sido atingida no final de outubro, deixando parte da cidade sem luz. Agora, novos relatos indicam mais destruição, embora as autoridades permaneçam em silêncio. Outro golpe certeiro foi desferido contra uma subestação vital na região de Vladimir, um dos principais nós da rede elétrica russa, responsável pelo abastecimento até de Moscou. Há apenas uma semana, o mesmo alvo já havia sido atacado. O Ministério da Defesa russo, como de costume, comemora a derrubada de 40 drones em diversas regiões fronteiriças. Mas a realidade é outra. Subestações em chamas e interrupções no fornecimento de energia contam uma história diferente. Em Yaroslavo, drones ucranianos miraram em infraestrutura petrolífera, forçando as autoridades locais a reconhecer os danos. Embora tenham classificado os estragos como insignificantes, sabe-se que a região abriga instalações críticas da Transnefteran, como a estação de bombeamento de petróleo em Mishin. Enquanto isso, o Kremlin volta a insistir no cerco a Pokrovsk, mas Kiev desmente. A cidade continua sob controle ucraniano, e as forças locais resistem aos avanços russos. Nas últimas 24 horas, foram repelidos 80 ataques, 3 deles concentrados no fronte de Pokrovsk. A luta é intensa com operações de busca e destruição de posições inimigas, além de bloqueios para impedir infiltrações russas. Enquanto isso, a OTAN prepara um movimento ousado, o bloqueio de Kaliningrado. Moscou acusa o Ocidente de planejar a operação, citando declarações de Alexander Grushko, vice-ministro das Relações Exteriores. Segundo ele, a aliança militar estaria ensaiando cenários de isolamento da região, reforçando o Báltico com tropas e equipamentos. Para o Kremlin, o diálogo se torna quase impossível nessas condições, e a Rússia promete se defender por todos os meios legais e necessários. Antes, o secretário do Conselho de Segurança, Nikolai Patrushev, já havia alertado para os planos ocidentais, que, segundo ele, seriam uma resposta à suposta ameaça russa contra países da OTAN. Enquanto isso, um ex-comandante da aliança, Ben Hodges, afirmou que as forças da OTAN seriam capazes de destruir as tropas russas em Kaliningrado em questão de horas, caso Moscou atacasse um de seus membros. Do outro lado do Atlântico, as eleições locais nos Estados Unidos trouxeram surpresas. Em Nova York, um jovem de 34 anos, filho de imigrantes ugandenses, conquistou mais de 50% dos votos e se tornará o prefeito mais jovem da cidade em um século. Ele também será o primeiro muçulmano e o primeiro africano a ocupar o cargo, marcando uma virada histórica na política local, dominada por democratas tradicionais. Yusuf Mamdani, que se define como um socialista democrático, promete mudanças profundas. E não foi só em Nova York. Na Virgínia, Abigail Spanberger, de 46 anos, venceu com 53% dos votos e se tornará a primeira mulher governadora do estado. Sua vice Alayala também faz história como a primeira muçulmana em um cargo estadual. No Minnesota, outra vitória democrata, Mickey Sheil, de 53 anos,
obteve 56% dos votos e será a primeira mulher governadora do estado pelo partido. Em seus discursos, todas elas enfatizaram a conexão com as dificuldades, esperanças e sonhos dos eleitores. A onda democrata teve um ponto em comum: a defesa de pautas sociais e a crítica contundente a Donald Trump. O ex-presidente, porém, atribui a derrota republicana a dois fatores: a campanha foi fraca em Belize e na Dakota do Sul. Mas os números mostram outra realidade. Um ano após sua vitória, os Estados Unidos parecem estar se afastando de seu partido. Enquanto isso, na guerra não há sinal de trégua. A luta continua, e a informação é a melhor arma. Apoie quem leva até você os fatos, sem rodeios e com a verdade nua e crua. A guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo dá mais um capítulo surpreendente. Pequim anunciou a suspensão por um ano dos 24% adicionais de tarifas sobre produtos americanos, aqueles que já sofriam com sobretaxas desde o início da disputa. Os 10% restantes, porém, continuam de pé. E não é só isso. Segundo a Reuters, desde novembro, parte dos produtos agrícolas dos Estados Unidos também teve uma redução nas alíquotas, que caíram de 15% para 10%. Mas quando o assunto é soja, um dos principais itens da pauta exportadora americana, o cenário segue desfavorável. Mesmo com o alívio temporário, o produto dos Estados Unidos ainda enfrenta uma tarifa de 13%, o que o torna mais caro que o concorrente brasileiro. Os números falam por si. Antes da guerra comercial, a China comprava 41% de sua soja dos americanos. Hoje, esse percentual despencou para míseros 20%. E não é difícil imaginar a reação dos agricultores americanos, que veem seus mercados se esvaírem enquanto o governo brinca de diplomacia. Esses gestos de Pequim não surgiram do nada. Eles são, muito provavelmente, o resultado concreto da recente reunião entre Donald Trump e Xi Jinping em Busan, na Coreia do Sul. O ex-presidente não perdeu tempo. Logo após o encontro, anunciou a redução das tarifas sobre produtos chineses de 57% para 47% e celebrou um acordo histórico para resolver a maioria dos litígios comerciais. Trump ainda garantiu que as duas potências fecharam um acordo anual sobre minerais de terras raras, um setor estratégico e altamente sensível. Pequim, sempre discreta, preferiu silêncio. Mas agora, com ações concretas, deixa claro que as palavras de Trump não eram apenas bravata. Enquanto isso, nos Estados Unidos, uma tragédia aérea abala o país. Um cargueiro MD-11 da UPS, com destino a Honolulu, caiu logo após decolar em Louisville, no Kentucky. O avião não conseguiu ganhar altitude e despencou, deixando um rastro de destruição. O governador Andy Beshear confirmou 7 mortes, 3 tripulantes e 4 pessoas em solo. Outras 11 ficaram feridas e as autoridades alertam: o número de vítimas pode aumentar. Uma catástrofe que reacende o debate sobre a segurança da aviação comercial e a pressão sobre as empresas para manterem seus padrões de excelência. Mas se nos céus a tragédia chocou, na terra firme os americanos parecem estar olhando cada vez mais para a esquerda. As recentes eleições locais deixaram claro: o eleitorado está cansado do extremismo e busca alternativas. Até mesmo figuras proeminentes do Partido Republicano começam a flertar com ideias progressistas, sinal de que o vento está mudando. No entanto, nem tudo são flores no campo conservador. Um novo escândalo ameaça manchar a imagem de J.D. Vance, vice de Trump, e sua relação com Erica Kirk, viúva de Charlie Kirk, um influente apoiador do ex-presidente assassinado por um atirador da polícia. As imagens do evento na Universidade do Mississippi viralizaram. Em um abraço caloroso no palco, Erica Kirk passou a mão nos cabelos de Vance enquanto ele a envolvia pela cintura. Nas redes, o momento foi dissecado quadro a quadro. Fãs especulam sobre uma possível aproximação romântica, enquanto críticos acusam a viúva de comportamento inadequado tão pouco tempo após a morte do marido. Erica, por sua vez, tratou Vance como um grande amigo e afirmou ver nele traços do falecido Charlie. O detalhe curioso? A esposa de Vance, Usha, estava presente no evento. O casal, unido há 10 anos e com 3 filhos, sempre chamou atenção pela diversidade religiosa, ele católico, ela hindu. Vance já deixou claro que espera que Usha se converta ao cristianismo, mas ela nunca deu sinais de que pretende abandonar suas raízes. Agora, diante das especulações, surge a pergunta: será que a segunda-dama dos Estados Unidos começará a repensar seu casamento? A política, como sempre, não poupa ninguém. E enquanto os bastidores fervilham, uma coisa é certa: a verdade é a única moeda que realmente importa. Por isso, conte com quem não tem medo de mostrá-la, por mais dura que seja.
Seu apoio é o que nos mantém de pé, investigando, questionando e levando até você o que realmente acontece. Compartilhe, comente, faça parte dessa rede que não se curva aos interesses ocultos. Juntos, somos mais fortes. Até a próxima com mais fatos, menos ilusões. Boa noite.